Entender a Rússia não é fácil. O próprio primeiro-ministro britânico Winston Churchill disse que o país é um enigma envolto de um mistério dentro de um enigma. Mas isso não vai nos impedir de tentar. E assim como fizemos naquele vídeo do Brasil, bora explorar 10 fatos surpreendentes sobre a Rússia. Fique até o final e se surpreenda. Já vai clicando naquela mãozinha com o dedão pra cima, naquele quadradinho vermelho que diz inscreva-se e também naquele sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. E então bora lá. Número 1, tamanho. Pois é, você já deve imaginar que eu incluí isso aqui na lista. Porque se os fatos do tamanho do Brasil já te surpreenderam, imagina então com a Rússia, que é o maior país do mundo. Ela é muito maior do que os outros países colocados logo atrás dela. Por exemplo, os primeiros 3 países têm tudo mais ou menos um tamanho parecido. O Brasil, lá em quinto, um pouquinho mais para baixo. Mas a diferença do primeiro país, que é a Rússia, para o segundo, o Canadá, é muito grande. Para o Canadá ficar em primeiro, você tem que pegar a Rússia, tirar uns pedaços equivalentes ao tamanho da Argentina e do México. Sim, ela é bem grande, super fácil de encontrar olhando no espaço. Aliás, se você pegar todas as terras secas do planeta, juntar e dividir em 8 pedaços, um desses pedaços vai ser da Rússia. A Rússia também pode ser seu próprio planeta. Bem, planeta não. Se você pegar e cortar o país da Terra, colocar lá no Plutão, você consegue cobrir o planeta anão inteiro. Porque a Rússia tem uma área de superfície um pouco maior que o Plutão. E então, por causa desse tamanho, imagina a infraestrutura que conecta tudo isso. Também é enorme. A ferrovia Transiberiana é a mais comprida do mundo. Daria facilmente para conectar os extremos polos aqui do Brasil. Os oleodutos da Rússia, incluindo gás, petróleo e outros produtos refinados, também são muito compridos, mais ou menos 259 mil quilômetros. Ou seja, dá para volta na Terra 6 vezes. Número 2, floresta. Sabemos bem que a floresta amazônica é a maior do mundo. Se olharmos para as outras florestas do Brasil e juntarmos tudo, de acordo com a definição de floresta que a ONU tem, vemos que o Brasil tem mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados cobertos por floresta. Mas a gente fica em segundo, com em primeiro, é claro, a Rússia. Lá eles não têm uma floresta contínua maior do que a Amazônia, mas juntando todo o território coberto por floresta que tem lá, dá em torno de 11 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, na Rússia eles têm quase um Brasil inteiro de floresta. Número 3, população. Bem, o maior país do mundo quer dizer que tem a maior população do mundo, né? Na verdade não. Não como antigamente, que a Rússia chegou a ser o 3º país mais populoso do mundo. Mas hoje é o 9º, atrás do Brasil e outros países bem menores. Olha só o tamanho de Bangladesh e olha o tamanho da Rússia. Mesmo sendo 118 vezes menor que a Rússia, tem mais pessoas morando aqui do que ali. 18 milhões de pessoas a mais. Isso acontece não só porque pessoas estão tendo menos filhos, mas a Rússia perdeu muita gente. Durante o início da União Soviética, que milhares de pessoas morreram de fome, perseguição e conflitos internos, mas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito, a Rússia perdeu 12,7% de sua população, especialmente homens. Um menino nascido em 1923, lá na Rússia, tinha só 20% de chances de estar vivo até completar 23 anos. Toda essa perda reflete até hoje. Esse problema na população também tem a ver com o fato de que a maior parte da Rússia é muito difícil ou até impossível de habitar. Na parte europeia do país, que tem um clima melhor, vive em torno de 77% de toda a população do país. Mas nessa parte é somente 22% de todo o território russo. Se essa parte europeia virasse seu próprio país, seria o 7º maior país do mundo, atrás da Austrália e na frente da Índia, e iria ser o 13º país mais populoso do mundo. Interessantemente, o inverso acontece na parte asiática do país. Essa parte, que é 77% do território russo, abriga somente 22% da população. Se a Sibéria virasse seu próprio país, iria continuar sendo o maior país do mundo, mas iria ter a população menor do que o estado de São Paulo. Número 4, fronteiras. Sendo o maior país do mundo, também, logicamente, deve ser o país que tem mais vizinhos. Atualmente, 14. E também depende de quem você perguntar, porque tem algumas regiões que fazem fronteira com a Rússia que estão tentando ganhar sua independência. Mas os reconhecidos pela ONU incluem China, Cazaquistão, Mongólia, Ucrânia, Noruega, Finlândia, Polônia, Bielorrússia, Coreia do Norte, Azerbaijão, Geórgia, Lituânia, Letônia e Estônia. Se o Império Russo voltasse com todo o território que ele já teve, a Rússia não só iria fazer parte da Europa e da Ásia, como já faz, mas também das Américas.
fazendo fronteira lá no Canadá. Sim, o Alasca foi colonizado pela Rússia lá no século XVIII. E eles fizeram até umas pequenas colônias indo para baixo, com algumas chegando até no que hoje é a Califórnia e o Havaí. Mas era muito longe e muito caro de manter. Então os russos aos poucos foram abandonando. Até que em 1867 eles venderam para os Estados Unidos por 7,2 bilhões de dólares. Isso é 2 centavos por acre. Hoje em dia, isso seria o equivalente a apenas 127 milhões de dólares. E interessantemente, o PIB do Alasca, hoje em dia, é 45 bilhões de dólares. Imagina se durante a Guerra Fria o Alasca fosse da União Soviética. Aliás, falando no Alasca, número 5, Estreito de Bering. A gente aqui nas Américas costumamos pensar que nós vivemos no Novo Mundo e que o Velho Mundo é bem longe, bem isolado da gente. Mas, como vocês devem imaginar, os nossos continentes não estão tão longe assim. Apenas 82 quilômetros. Mais ou menos a distância de São Paulo até Campinas, ou Rio de Janeiro até Saquarema, ou Porto Alegre até Gramado, Recife, João Pessoa, enfim, super perto. 11 mil anos atrás, os continentes eram até juntos, e foram separados quando o planeta aqueceu e o nível do mar subiu. Hoje em dia, é aqui que a Rússia se encontra com os Estados Unidos. Tem alguns povos indígenas vivendo nessa região. Aliás, eles até compartilham a mesma cultura, ou uma bem parecida, porque eles são descendentes do mesmo povo. Por anos, eles frequentemente cruzavam esse estreito para visitar, participar de festivais, ou até fazer comércio entre eles. Ou seja, enquanto tinha americanos e russos brigando aqui, tinha outros festejando aqui. Interessante também é que as pessoas aqui estão mais ou menos à mesma distância da capital da Rússia e da capital dos Estados Unidos. Bem no meio desse estreito tem 2 ilhas, uma é da Rússia e outra dos Estados Unidos, com apenas um pouco mais de 3 km de distância. Ou seja, tirando o México, o Canadá e alguns territórios ocupados pelos Estados Unidos, a Rússia é o 3º país mais perto dos Estados Unidos. Várias propostas já foram feitas para construir um túnel que conecta os 2 continentes. Mas, além de ser muito caro, é meio inútil. Ia conectar o nada com o nada. Número 6, Estrada de Ossos. Ainda nessa região aqui extrema da Rússia, apesar de ter o tamanho da Turquia, tem somente 50 mil pessoas morando por ali. Tem bairros em São Paulo que tem mais gente do que em toda essa área. E a estrada mais perto dessa região é a M56 Colima, que conecta Magdan com Nizhny Novgorod, algo assim. Essa estrada também é conhecida como a Estrada dos Ossos, e ela foi construída durante a era de Stalin. E os construtores não eram aqueles trabalhadores que a gente está acostumado a ver tapando os buracos por aí. Eles eram trabalhadores de campos de concentração da União Soviética, ou seja, criminosos e qualquer preso político que a União Soviética prendia, e faziam eles trabalhar como escravos. A construção começou lá em 1932, e as condições eram tão precárias e era tão frio que entre 250 milhões até 1 milhão de detentos morreram. E por causa do frio, muitas vezes era difícil, se não impossível, de enterrar, de fazer covas naquele solo congelado. Então muitos detentos foram jogados de lado, enterrados embaixo da estrada ou até misturados nos materiais que compôs a estrada. Ou seja, andando nessa estrada, você está literalmente andando em uma estrada de ossos humanos. Número 7, frio. Pois é, toda essa região é muito fria, muito mesmo. Perto dali tem uma cidadezinha chamada Omiakom, considerada no inverno como a cidade habitada permanentemente mais fria do planeta, com uma temperatura média de menos 50 graus Celsius. Acho que o brasileiro nem consegue imaginar algo assim. A pele exposta pode até congelar em 30 minutos. Em 2020, um adolescente que estava usando o Google Maps entrou em uma seção abandonada da área e acabou morrendo congelado. Por isso que tem pouquíssimas pessoas morando lá. Aliás, o frio é uma característica bem grande da Rússia, e um fator fundamental por ela não ter sido conquistada antes. Nem os franceses, nem os alemães conseguiram invadir direito o país durante o inverno. Tanto que muitos soldados de Napoleão se enfiavam dentro de seus cavalos para se esquentar. Tem lugares na Sibéria que recebem apenas 2 horas de luz do sol durante o inverno. E indo mais ao norte, lá perto do Ártico, tem regiões que o sol não aparece por meses. Número 8. Retorno do Império Russo. Como eu falei, o Império Russo foi um dos maiores da história. E como no Brasil e em outras ex-monarquias, tem algumas pessoas lá e líderes que pregam o retorno do Império, da monarquia governada pelo Tsar. Um dos mais fanáticos é esse cara aqui, Anton Bakov, um milionário russo que adora a monarquia e prega a sua restauração, fundando até o único partido monárquico do país. Mas os russos
não estão nem aí. E ele não estava chegando a nenhum lugar. Então o que ele decidiu fazer? Como ele tem dinheiro, ele quis construir o Império Russo em algum outro lugar. Primeiro, ele tentou comprar uma cidade na Rússia e pediu para poder tornar aquela cidade um microestado, tipo o Vaticano. Mas, claro que não deu muito certo. E tentou falar que a Antártida, que foi descoberta pelos russos, e algumas outras ilhas do Pacífico, era o território desse novo império. Também não deu muito certo, porque quase todo lugar do mundo já tem dono. Depois ele tentou comprar umas ilhas lá no Pacífico, e também não deu muito certo. E agora ele tem novos planos com supostamente o apoio do governo da Gâmbia. Eles vão criar umas ilhas artificiais na costa daquele país e fazer lá o Império Russo. Em 2000... Muita briga nisso. Tem até um site deles, vou colocar aqui na descrição se vocês quiserem ver. Número 9, Putin. Pois é, não sei o que o Putin acha desses monarcas, mas ele não deve gostar muito. E eu não ia querer estar na lista negra dele. O Putin é uma das principais figuras internacionais. Talvez ele não seja o líder do país mais rico do mundo, nem dos 10 mais ricos, mas ele é dono de mais de 6.000 armas nucleares, podendo destruir o mundo muitas vezes. Comédia para alguns, temido por outros. Putin não pode ser ignorado. Ele caçava ratos quando criança, estudou direito, foi espião da União Soviética, primeiro-ministro e presidente da Rússia mais de uma vez. Além disso, ele já dirigiu o carro de Fórmula 1, é faixa preta em judô, já teve um tigre de estimação, tem seu próprio gibi, onde ele é o super-herói principal, e tem, ou teve, um castelo que ele construiu na costa do Mar Negro, apesar dele e o governo negarem a conexão. E esse castelo ele vale em torno de $1 bilhão, e tem seu próprio cassino,